A igreja hoje perdeu o sentido de ser igreja. Olá, pessoal. É sobre isso que eu vou continuar falando hoje. Porque é a realidade. A igreja perdeu o sentido de ser igreja. Ela não sabe mais o que significa ser igreja, segundo o padrão do Senhor Jesus. Porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre si mesmo é uma igreja que tem que ter um padrão exemplar de procedimento perfeito, sem mácula, sem erro, sem dolo algum. É uma igreja que não pode se envolver com coisas terrenas, com nenhuma sujeira ou coisa imunda desse mundo. Então, a igreja, quando nós lemos, por exemplo, nas epístolas dos apóstolos, principalmente as epístolas de Paulo, você vê ali que em muitas daquelas epístolas existem coisas importantes para que a igreja pudesse se conscientizar que não deveria praticar essas coisas erradas. Não deveria se envolver ou se deixar enredar por coisas inconvenientes, que não são próprias para a igreja em tempo algum. Isso dá para se notar claramente naquelas epístolas ali. E tudo que está escrito naquelas epístolas tem o objetivo de manter a igreja padronizada, principalmente na verdade, na humildade, na seriedade, na pureza, na simplicidade, que deve ser assim para com o Senhor Jesus. Porque a igreja não está aqui para brincar, não está aqui para fazer palhaçadas, danças giratórias, não está aqui para se entregar à cobiça do dinheiro, à prosperidade financeira, a coisas terrenas. Não. A igreja não está aqui com esse objetivo. Não é o propósito da igreja do Senhor Jesus essas coisas. Pelo contrário, o objetivo da igreja é praticar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. A sã doutrina eficaz para a igreja já está nas Escrituras. É preciso estar por dentro dessas doutrinas, é preciso praticá-la diariamente. Isso sim contribui para a igreja se aperfeiçoar, se santificar, se guardar, se acautelar do mundo, onde não existe nada de bom para a igreja neste mundo. Nenhuma coisa terrena pode ser bom para a igreja. O que é bom para a igreja vem de Deus, do Senhor Jesus e, é claro, do Espírito da verdade, que é o único que pode nos guiar a toda a verdade. Então, a igreja hoje está deixando a desejar muito por causa disso. Porque se deixou influenciar. E essas más influências estão corrompendo a igreja. As más conversações estão corrompendo o costume da igreja. E isso só tende a trazer más e graves consequências para a igreja, como hoje está se vendo. E não adianta eu falar aqui a respeito disso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não vão dar ouvidos a isso aí. Sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas estão se recusando a dar ouvidos à verdade. Ou seja, o que eu vou falar aqui, as pessoas não vão ouvir, porque acham que estão certas em seus erros. Acham que os seus erros estão certos e não estão. Erros são erros. Não tem como alguém acertar se baseando em erros. Não tem como, principalmente a igreja. Então, quando chega a esse ponto, dá para ver que a dureza de coração, a consciência pervertida, já está
causando muitos males na igreja. Isso não pode continuar. Então, a igreja hoje, ela tem que retornar à sensatez, se purificar dos erros e voltar às práticas certas, justas, perfeitas, que contribuem para o próprio aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra, que é onde o corpo de Cristo está hoje, como igreja do Senhor Jesus. É preciso entender isso, é preciso se conscientizar disso. Porque o Senhor Jesus, ele não muda. E a igreja dele não pode mudar em tempo algum. Tem que permanecer a mesma. Como o próprio Senhor Jesus permanece o mesmo até hoje. Então, isso é uma questão séria, pessoal, a se pensar. É hora da igreja começar a entender isso hoje, claramente. Porque ele está dando tempo em sua longanimidade para a igreja se arrepender. Mas é preciso que as pessoas queiram se arrepender mesmo. Porque tem muitas pessoas aí que não se arrependem. Já estão há 30, 40 ou mais de 50 anos e não se arrependeram ainda. Isso é algo grave demais. Não é algo próprio para a igreja ficar com essa dureza de coração que não quer se arrepender. Isso não é certo. Não é certo mesmo. E a igreja não veio aqui para praticar coisas erradas. E sim as coisas certas, aprovadas pelo Senhor Jesus, para a sua igreja. Porque ele ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o que a igreja está fazendo hoje para com aquele que se entregou pela igreja, que é o Senhor Jesus? Será que o que a igreja está fazendo hoje é aprovado pelo Senhor Jesus? Ele concorda com o que a igreja está fazendo hoje, de forma geral, como está se vendo aí? Com certeza não. Então, a igreja agora tem que se compungir, se arrepender. Tem que se purificar desses erros. De todos eles. Para que assim possa novamente ser uma igreja que esteja purificada. E comece a servir ao Senhor com integridade e inteireza de coração. Sem se amoldar a coisas erradas. Sem se conformar com coisas inconvenientes. Porque a igreja hoje está mal acostumada com essas coisas. Então, essas coisas erradas só contribuem para o próprio mal da igreja em si. E é isso que não pode continuar. Não pode continuar mesmo. Então, é preciso que a igreja tome tendência. Que a igreja entenda. Que a igreja hoje possa fazer tudo o que for necessário para que a igreja saia da situação em que está e volte novamente para algo, ou melhor, para ser uma igreja aprovada pelo Senhor Jesus. Em tudo. Então, eu espero que quem é a igreja hoje entenda isso. Porque é uma palavra direta e certa e com o objetivo de fazer com que a igreja possa entender que não pode ficar nessa arrogância, nessa prepotência, nessa empáfia, nessa insubordinação para com o Senhor Jesus. A igreja é dele. Ele é o pastor e bispo de sua alma. A primazia na igreja do Senhor Jesus. Então, ele está falando claramente com você hoje, sem dúvida alguma. Para que assim
a igreja toda possa voltar a ser uma igreja que o Senhor Jesus aprova, que o Senhor Jesus possa aprovar uma igreja mesmo, para que assim a igreja possa retornar à sensatez, porque não dá para viver sendo insensata. Então eu espero que a igreja entenda essa mensagem hoje, porque com certeza, se ela fizer isso, a própria igreja assim vai mudar de dentro para fora. Isso é bom demais. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.